que traz as mais belas histórias para mim e que me ensina a descobrir que o mundo é lindo. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, amor. Ateliê, Luna. Milhão de maneiras de sonhar. Luana, bem-vinda. Você que me ensina tudo que eu quero aprender. Mari, bem-vinda, amiga. E que me leva a viajar por onde eu nunca andei. Por reinos encantados, lugares que são mágicos. E todos eles vão me convencer. Você é o inseparável, o amigo mais notável, meu companheiro mais fiel. Já tá, não? Ana Cláudia, nossa convidada especial, já entrou também. Que bacana. Isabel, bem-vinda. Ana Mesquita. Eu vou te prometer. Meu pequeno Boa noite. que eu sei que eu devo a você. Ana Cláudia Ramos, muito bem-vinda. Isabel Vilar, bem-vinda. Boa tarde. Agora já boa noite, né? 18 horas. Tati Pontes, Cristina, bem-vinda. Gleides, muito bem-vinda. Cuidar de você. Celebração à literatura infantil. Boa noite. Cuidar de você. Pequeno amigo lindo. Hamilton, muito bem-vindo. Mônica, bem-vinda. As histórias para mim. Carvalho Soares, boa noite, bem-vinda. Descobri que o mundo é lindo assim. Em suas páginas eu sei vou encontrar. Mais um minutinho, vou pedir para a Ana Cláudia pedir para participar, para a gente já iniciar a live. Não vamos perder muitos minutos não, porque ela é incrível. Me ensina tudo que eu quero aprender. Suzana, boa noite, bem-vinda. Que me leva a viajar por onde eu nunca andei. Wagner, bem-vindo. Contados, lugares que são mágicos e todos eles vão me convencer. Você me separa. Manda aviãozinho, pessoal, convidando os amigos. Essa live será incrível. Nossa convidada é muito especial. Renato, bem-vindo. Cristina, bem-vinda, boa noite. Oi, Rose, boa noite, bem-vinda. Eu vou te prometer. Lindo, meu amigo, tudo que eu sei eu devo a você. Então por isso só que eu digo, amigo, livro vou te prometer. Boa noite, olha presente aqui, o céu e-mail Luiz Helena. Rosimeire, bem-vinda. Vou cuidar de você.
Maria Félix, Cris, boa noite. O que é melhor para você neste Rosimeire, boa viajar noite. ou economizar? As duas coisas, é claro. Acesse o 23milhas.com e programe sua viagem com até 50% de desconto. Parcela. Ninguém quer viajar agora não, né? Saiu dali do site. Boa noite, Débora, muito bem-vinda. Ana Cláudia, você pode me enviar o convite, por favor? Não estou conseguindo te chamar aqui. Muito Ei, bem-vinda! tudo bom? Tudo bem, Ana? Tá me ouvindo Tudo. bem? Você tá me ouvindo bem? Graças a Deus, estou te ouvindo Eu muito botei bem. o fone porque eu moro numa Eu vila, também. né? E aí Ah, aqui, às vezes, essa hora as crianças resolvem sair brincando, né? E aí dá para ouvir ai, que tudo, né? delícia. É É uma verdade, delícia, verdade. Que né? prazer, viu, Ana Cláudia, ter você aqui conosco. Eu acho que nós já vamos dar início, porque essa live vai ser deliciosa, gente. Eu falei para todo mundo, vocês vão conhecer a Ana Cláudia, que delícia que eu ouvi ela falar, né? E as Ah, pessoas, que nossa, bom. mas você conhece a Ana Cláudia Ramos? Eu falei, conheço, Conhece? Se através dos botar a luz. livros. Através dos Verdade. livros da Ana Cláudia, porque eu acho que eu contei quase todos para os meus alunos quando eu estava em sala de aula, né? Ah, E que vamos contar um legal. pouquinho essa história enquanto as pessoas vão entrando, porque aí Vamos. esse mês que é a celebração da literatura infantil, claro, né? Sou fã de carteirinha de Ana Cláudia. Eu falei, gente, falei para os meus amigos coordenadores, eu vou procurar a Ana Cláudia e vou enviar um convite para ela. E assim eu fui ousada, eu fui lá nas redes sociais, achei a Ana Cláudia, foi um dia abençoado, que eu tive muita sorte. Estava fazendo umas revisões, né, Ana? Isso. E a Ana parou para tomar uma água, gente, para ver as mensagens. E olha como o universo conspira ao nosso Conspirar, não tem a favor. menor dúvida. O universo conspira sempre. A Gente, a gente é Ana que tem que estar parou. atenta. Não é? A Ana parou para ver as mensagens e ela viu a minha mensagem. Foi tão prestativa e logo me respondeu. Eu expliquei o projeto, né? Que isso daí é um projeto da Secretaria Municipal de Educação. Esse mês nós estamos com a celebração da literatura infantil. Fiz esse convite para ela, representando o Céu Campo Limpo. Né? Para quem não me conhece, pessoal, eu sou Simone, coordenadora de projetos de educação do Céu Campo Limpo. E a Ana, muito prestativa, aceitou. Pensa numa pessoa feliz que fez a sua criança interior vibrar naquele momento. Eu estava na cama, sentada, e eu comecei a pular, ela aceitou, ela aceitou. Meu marido, o que está acontecendo? Eu falei, gente, a Ana Cláudia Ramos aceitou fazer uma live. Mas a gente Ai, agora, a nossa vida é live, né? É live, é tudo live. virtual. Né? Todo o meu O mundo trabalho passou virtual. pro virtual, né? Porque a minha vida era viajar para estar no encontro com os leitores, nas feiras de livros, nos eventos, né? Dando oficinas, palestras, todos de uma forma presencial. Tudo acabou de um dia para o outro, né? Então a gente Pois teve que é, pois é. né? Que bom que a gente ainda tem essa ferramenta, porque se não tivesse teria Nossa. sido infinitamente pior, né? Então eu imagino que pandemias e problemas dessa natureza em outras épocas da vida era infinitamente mais difícil, né? A gente Com certeza. ainda tem esse privilégio, né, de estar vivendo com essas ferramentas todas que podem, de uma certa forma, nos conectar nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando, né? Mas estou aqui para você fazer as Verdade. perguntas que você quiser, Simone. Ai, que Obrigada delícia! pelo convite, né? Eu adoro falar de literatura, contar sobre É processos de mestra. criação, né? Uma delícia. É isso aí, Então, gente. Então vamos lá, vamos começar essa live, né? Já começamos, na verdade, né? Esse é, bate-papo tão gostoso, ele já faz parte da live. Então, é com grande prazer que o Céu Campo Limpo
traz Ana Cláudia Ramos para essa live. É uma honra para nós. Eu, em nome do Céu Campo Limpo, agradeço imensamente pela sua presença aqui conosco, Ana, nesse projeto tão legal, né, que Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo, né, Ana é do Rio, gente, Ana mora no Rio de Janeiro, é isso que você falou. Agora nós estamos em momentos de lives, os céus, eles têm vasta programação também, e agora nós estamos fazendo as nossas programações através das lives. A Secretaria Municipal de Educação, ela está com uma vasta programação no mês de abril, em celebração à literatura infantil. Então lá no site da Secretaria Municipal, nós estamos colocando também sempre nas nossas redes sociais, contações de histórias, peças teatrais, e os céus, eles são responsáveis por fazer as suas lives. Então, nós temos a honra de trazer a Ana Cláudia Ramos, que é escritora, professora de oficinas literárias, ela é graduada em letras pela PUC do Rio, mestre em ciência de literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, participou de diversos projetos literários e de incentivo à leitura e das mais importantes feiras de livros do Brasil e do exterior, gente. Ela é idealizadora e responsável pela produção do conteúdo do Manual da Flipinha, né, Ana? Desde sua criação em 2009, na edição de 2016, assumiu a curadoria da Ciranda dos Autores. Como ela mesma falou agora há pouco, ela já viajou o mundo afora, ministrando palestras e oficinas sobre suas experiências com literatura infantil. Então, gente, olha o presente essa noite. Olha que presente. Ana, então, por favor, conta pra gente como é que nasceu essa linda escritora, Ana Cláudia Ramos, né? Muitas pessoas têm essa curiosidade. Conta pra gente, você chegou a pensar em construir uma carreira ou ela foi acontecendo naturalmente? Tá, como diria meu pai, vamos começar essa história do começo, né? Meu pai, ele tinha mania de falar isso, né? A gente perguntava, a gente naquela época sentava todo mundo para jantar, né? A família inteira. Aí começávamos a conversar e alguém perguntava alguma coisa. Ele falava, pera, para vocês entenderem essa história, a gente precisa voltar lá um pouco atrás, né? E aí meus irmãos ficavam super aborrecidos, eles queriam saber logo, e eu ficava ávida para saber aquela história toda, né? Não era à toa que eu tinha essa curiosidade, né? Então, assim, eu preciso voltar lá na minha infância, né? Eu nasci uma criança inventadeira, sabe, Simone? A minha mãe dizia que ela não sabia uma criança só. E tudo que eu queria ter e que eu não tinha, eu inventava. Então, eu inventava os mundos possíveis para morar, né? Eu queria viver determinadas aventuras que eu não tinha. Então, por exemplo, eu morria de vontade de ter uma fazenda. Eu não tinha, então eu inventava. A fazenda inventada tinha logo era cavalo voador. Então, eu inventava que eu tinha cavalo voador, que eu tinha fazenda, que eu ia para a fazenda do meu avô. Contava essas mentiras, né? Todas na escola, né? E as minhas redações acabavam sendo extremamente criativas, porque os livros entraram na minha casa muito cedo, né? Os meus pais, eles acreditavam que o mais importante para deixar para a gente era uma educação de qualidade. Então, eles investiram nessa educação dos filhos, né? De colocar cada filho num colégio que combinasse com aquela criança, né? Então, eu e meu irmão fomos para uma escola, a irmã mais velha foi para outra, porque o perfil dela era completamente diferente. Então, livro entrou na minha casa antes mesmo de eu saber ler e escrever, até porque eu sou a filha mais nova. Então, meus irmãos já tinham livros, meus irmãos já escreviam, e eu morria de inveja deles, porque eles tinham tal do dever de casa. Mal sabia eu que aquilo era uma chatice, né? Mas eu achava lindo aquele negócio deles terem dever de casa. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma folha de papel, rabiscava, né? Porque eu não sabia ainda fazer as letras, fazia tudo troncho, assim, né? E corria para os adultos e falava, olha a história que eu escrevi. E aí, para minha sorte, né? Pai e mãe que respeitam brincadeira de criança, não falavam assim, ai, menina, para de falar besteira, que nessa folha de papel só tem rabisco, né? Eles viravam para mim e falavam assim, que lindo, filha, então conta essa história. E aí eu saía inventando milhares de coisas, né? Então, minha bicicleta virava cavalo, porque eu tinha uma fixação por querer ter um cavalo, eu sonhava que eu sabia, né, galopar, enfim, essas coisas todas, né, de criança inventadeira. E quando eu estava com 10 anos na escola, eu li A Bolsa Amarela, né, da Lígia Bojunga. Ao ler A Bolsa Amarela, eu falei, gente, essa menina é que nem eu. Ela é inventadeira e ela quer ser escritora, então vai ver que é isso que eu quero ser também.
E eu falava para as pessoas que eu ia ser escritora, mas longe de imaginar o que era ser uma escritora. Você não tinha ideia, né? Sabia que era a pessoa que inventava as histórias, mas não sabia como é que aquilo funcionava, né? E aí, na adolescência, eu comecei a escrever e produzir vários diários e poesias, né? Porque a primeira coisa que a gente acha que sabe escrever é sair fazendo, né, os poemas, que ali era um ensaio da Ana Cláudia, escritora, né? A Ana Cláudia, escritora, a sementinha dela já estava lá naquela criança que pegava uma folha de papel e rabiscava, ou que obrigava a irmã mais velha a escrever as histórias que eu inventava. Eu virava para minha irmã e falava, senta e escreve a história que eu vou mandar, porque eu era muito mandona. E ela me obedecia, então eu achava que eu era muito poderosa, porque eu tinha poder de mandar nela, sabe? Então as coisas foram nascendo muito dessa forma, sabe, Simone? Não teve um planejamento assim, não, agora vou sentar e vai ser assim. Isso veio vindo com a minha história. E tem uma amiga de quando a gente estava, o que hoje seria o ensino médio, mas naquela época acho que ainda era segundo grau, já nem me lembro mais, já mudou tanto, mas acho que era segundo grau. E eu estava no primeiro ano, antes que eu no meio do ano eu resolvi fazer magistério, aí eu mudei, né? E eu estava no meio, e eu falei para ela assim, antes de eu mudar para o magistério, ainda fazendo ali a metade do ano, né? Do primeiro ano do ensino médio, eu virei para ela e falei, sabia que eu vou ser escritora? Só que eu não lembro disso. Só que ela lembra. Anos depois ela falou, Ana, você disse aquilo com tanta veemência que eu nunca duvidei de você. Eu falei, que bom, porque eu mesma duvidei. Né? Ela nunca duvidou. Então é muito bonito pensar que essa escritora foi vindo. Né? Aí, claro, fui fazer letras, né? Corri atrás de estudar, da única cadeira de criação literária que teve na PUC naquela época, que foi dada pelo Silviano Santiago. Tive o privilégio de ser aluna da Eliane Unes, fazendo uma cadeira de literatura infantil juvenil. Aí eu fui trabalhar com a Eliana na Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Fui trabalhar com Marina Quintanilha, né, Marina Quintanilha já não está mais aqui, ela já partiu já faz alguns anos, mas era uma pessoa precursora nesse trabalho de biblioteca infantil. E Marina era muito generosa. Então ela pegava as pessoas jovens que trabalhavam com ela e compartilhava o seu saber. E ela então foi convidada a trabalhar com oficinas literárias e chamou as pessoas para irem trabalhar com ela, que era eu, Sônia Travassos, Ninfa Parreiras. E então eu comecei a dar oficina antes mesmo de publicar. E quando a turma ali naquele momento acabou e as alunas ficaram só comigo aqui em casa, né, foi a minha primeira oficina oficial só minha, né, isso aí na virada de 89 para o início ali dos anos 90, eu comecei a ver as minhas alunas publicando a partir dos exercícios que eu fazia e das dicas que eu dava, eu trabalhava com elas. Eu falei, opa, peraí, tá na minha vez. Aí sim, eu parei e escrevi uma história para mandar para as editoras, né? Então, assim, meio que foi o início de tudo. Aí, assim, como é que nasceu essa primeira história, aí já é uma outra coisa, né? Se você quiser até conto, mas foi um pouco por aí, assim. Então, não foi um planejamento, agora não, eu vou racionalmente, eu parei e pensei, vou ser, né? Não, eu pensei que ali eu tinha que parar para produzir o meu primeiro livro, mas esse desejo de ser escritora já vinha desde essa menina inventadeira, que não cabia num mundo só. Nossa, que delícia. E na verdade, você já nasceu uma escritora, pela essa história que você conta desde a infância, né? Você só oficializou isso na sua maturidade, porque você já era uma escritora desde criança. Que delícia, né? Essa semente inventadeira, né, tava ali. Tava plantadinha. E é tão interessante porque a minha família era uma família muito estruturada, sabe? Assim, eu passei anos querendo bagunçar aquela estrutura toda, muito organizada que eu tinha, né? Então, onde é que eu fazia isso? Nas histórias que eu criava primeiro brincando e mais tarde, né, assim, pensando o que eu poderia mudar nesse mundo, né? E hoje eu olho para trás, né? Já tem percurso aqui para olhar para trás, ver vários anos percorridos. Eu olho e agradeço por esses pais que me deram essa estrutura, né, tão sólida para eu me sentir protegida e amada e poder exercer essa possibilidade de ser, de experimentar, né? E eles deram ferramentas para que os filhos estudassem, sabe? E isso foi muito importante, porque ser um escritor não é pegar
e vou escrever uma historinha, vou fazer um livrinho. Tá cheio de gente que faz isso, né? Mas para mim literatura infantil é muito além disso, né? É muito sério escrever para crianças e para jovens. Requer estudo, requer pesquisa, requer entender de estruturas narrativas, que aí serve para qualquer literatura, né? Mas É verdade. É é verdade. muita... O Dan tá colocando aqui, ó. Queremos saber, conta como surgiu. O pessoal quer saber aí, já A quer primeira receita. história? É. A primeira história, Né, o Dan? Você primeiro quer saber? Nós livro. também. O Vamos lá. primeiro livro, ele foi essa edição, tá? Ilustrada pelo Rui de Oliveira, a cara da pessoa. Eu já tinha cabelo curto nessa Ai, época. que legal. Quantos Tinha um... aninhos aí? Revela pra gente. Nessa Quantos foto eu anos você estava com tinha? 25. Ai, Quando eu que delícia. escrevi essa Aham. história, eu estava com 25. 25 Quando ele anos. Aham. saiu, eu estava com 26, né? Porque aí saiu no ano seguinte. E aí Aham, ganhei legal. uma quarta capa, um texto da Ana Maria Machado, que foi um presente. Ai, Hoje, esse livro tem essa edição, tá? Pela editora Escrita Fina. Mas esse livro, é preciso contar que antes só havia o primeiro capítulo, que se chama A Menina, a Princesa e o Mar. E eu escrevi essa história e mandei para diversas editoras. E ao mandar essa história para diversas editoras, o que aconteceu? Deixa eu botar um pouco mais de luz aqui. Né? O que aconteceu? Eu recebi vários nãos. E todas as pessoas dizendo, a história é muito bonita, está muito bem escrita, mas não se encaixa no perfil da editora. E naquela época, Simone, não era como hoje, que você bota no WhatsApp ou no e-mail e te manda. Não, você imprimia, colocava nos correios, mandava, esperava chegar uma carta na sua casa com aceite ou a recusa, né? O troço nossa. era muito mais complicado. Aí um belo dia eu estava dando aula e o telefone, uma das oficinas, né? Estava com um dos grupos e o telefone começou a tocar insistentemente. E eu falei, gente, vocês me permitem atender? Porque está tocando muito, né? Parando e voltando. Né? Era telefone fixo, não existia celular. A gente está falando aí de 1991. Né? E aí eu atendi e era o editor do livro técnico na época, chamava-se Egberto Gaia, nunca vou me esquecer. Olha a importância de um bom editor ao olhar para um potencial de alguém. Ele falou, Muito Ana, importante. eu estou com o teu texto, eu gostei muito, eu quero publicar, mas ele não está pronto. Aí eu levei um susto, né? Falei, como assim? Ele falou, olha, o teu texto, ele tem um tamanho de texto para uma produção de um livro para criança pequena. Mas ele não é para uma criança pequena. Você não tem outras histórias para juntar com essa? Simone, eu não tinha. Eu tinha ideias na cabeça, mas pronta não tinha. Mas o pavor de perder aquela oportunidade foi tanta que eu saí inventando mentira. Aí eu menti. Eu falei, eu tenho várias histórias aqui guardadas que eu nunca mostrei para ninguém. Né? Aí ele falou, que ótimo, Ana, então tá. Eu estou saindo de férias e aí daqui a 2 semanas eu estou de volta, você passa aqui na editora e deixa uma dessas histórias, pelo menos, mas tenta juntar com essa que está aqui. Aí eu, sim, claro, lógico, pois não. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, ufa, 2 semanas para sustentar minha mentira. Aí eu escrevi o segundo capítulo, que é a menina já uma adolescente, né? E essa menina, a Princesa e o Mar, do primeiro capítulo, é uma lembrança dela, criança, e é essa menina adolescente querendo se entender, querendo buscar o sentido da vida e indo morar sozinha. Né? Ela sai de casa e ela se depara com uma guardiã do fogo, que aí é onde ela vai viver vários aprendizados. Aí mandei para ele, aí ele falou assim, amei, agora acaba de escrever o livro. Então olha que interessante, o olhar de um editor que percebe naquela, né, escritora iniciante ali um potencial, ele fez com que eu fizesse esse livro com a cara que ele tem. Porque senão seria um livro bonito, né? Seria, né? Talvez ali só aquele capítulo ilustrado, mas ele não teria a força que ele tem. E ele não teria essa comunicação com a criança, porque ele estaria numa carinha de livro para criança bem pequena e ele não era um livro para criança bem pequena. É claro que a gente sabe que a literatura infantil, quando ela é boa, ela não tem idade, qualquer um pode ler. Mas para você começar a ler com uma criança, por exemplo, eu não vou pegar o Petra, que é um livro grosso, que só tem história, né? Não tem ilustração, tem uma vinheta ou outra, que tem toda uma temática completamente de uma fantasia iniciática, de uma busca de uma menina que tem um mundo mágico. Eu não vou ler isso aqui para uma criança de 2 anos. Eu posso até ler e ela pode pegar e brincar com o livro, né? Mas não é um livro para a faixa etária dela, vamos dizer assim. Né? Então, foi muito importante ter esse editor com esse olhar
que me descobriu e que então abriu as portas, né? Então, como é Com importante certeza. alguém acreditar na gente, né? Isso é É isso mesmo. fundamental. É o que a Beatriz Buganemi está dizendo aí. Ele te descobriu. Me É isso descobriu, isso mesmo. aí. Tenho gratidão É isso aí. eterna a ele. Gratidão. E que grande descoberta, presente para nós. Ana, fala pra gente sobre a sincronicidade. Como que você vê a sincronicidade nas suas obras? Como seria essa sincronicidade? Ah, isso aí é o tema que eu talvez mais ame falar, né? Quando você pergunta, as pessoas perguntam sobre sincronicidades na própria criação, né? E aí eu não sei em que sentido você está me perguntando sincronicidade, se eu vou te responder exatamente o que você está imaginando, né? Mas eu É penso nas assim, suas obras mesmo. o que que são... Isso é o tema do que eu quero estudar num doutorado, tá? Eu estou à cata de um Que legal. orientador, porque eu quero estudar, quer dizer, eu já venho estudando, né? Mas eu quero sistematizar esse estudo, porque eu quero falar sobre a criação literária e a ligação com o divino. Divino nesse sentido mais amplo, tá? Não no sentido Sim, religioso, tá? Mas sim, no sim. sentido mais amplo. O que é uma sincronicidade? Por exemplo, eu estou escrevendo... Deixa eu pegar aqui, por exemplo, estou escrevendo estava escrevendo Petra do Coração de Pedra. Aí, de repente, eu estou num voo de avião, eu olho pela janela e vejo uma cena que me remete para o livro. As pessoas podem chamar isso de uma inspiração, né? Mas eu também chamo dessas pequenas sincronicidades. Você está escrevendo sobre um tema, você liga a televisão, está aparecendo uma mensagem. Você abre o computador, na rede social aparece alguém postando um card que tem alguma coisa com aquilo, né? De repente cai um livro, literalmente cai da estante um livro que tem tudo a ver com aquilo que você está pesquisando. Sabe? Então, essas coisas todas, eu acho que elas não acontecem à toa. A gente vai se conectando. Isso é energia, né? A física quântica explica isso, né? Isso é energia, você vai se conectando com aquilo. Eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com o livro, né? Quando eu estava grávida, eu só via mulher grávida na rua. Hoje em dia, eu não vejo nenhuma pessoa grávida na rua. Pergunta para uma grávida se ela não vê pencas de mulheres grávidas. Porque o olhar dela está seletivo. Eu me lembro quando eu Aguçado. quis... Anos atrás, eu troquei o carro, eu cismei que eu queria ter um carro vermelho, porque quando eu era criança, eu queria ter um carro vermelho. Queria que a minha mãe comprasse um carro vermelho, ela não tinha carro vermelho. Aí eu falei, eu vou comprar um carro vermelho. Agora, né? Enfim, eu só via carro vermelho na rua. Hoje em dia eu nem sei, nem presto atenção mais, o carro está aqui há anos já, né? Então, o olhar conecta e você vai buscando. Então, assim, tudo sincroniza, né? Tudo vai acontecendo. Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo numa fração de segundos, que é um livro que tem um personagem que ele fica paraplégico e ele vai se tornar um atleta, eu fiz isso dentro, né, assim, eu escrevi a história, eu remo, né? Então, por isso que eu escolhi o remo como o esporte que ele ia se tornar o atleta paralímpico. Eu fazia isso ali remando, eu remava essa época na Lagoa. Enquanto eu estava ali, eu ia pesquisando, olhando a paisagem, olhava o Cristo Redentor e aquilo, tchum, me dava uma ideia. Eu começava a pesquisar naquele entorno, então de repente aconteceu uma coisa, eu estava remando, alguém passou do meu lado, né, mais rápido, e aí eu tentei passar de novo daquela pessoa, e tudo isso foi entrando, né, enriquecendo a história, trazendo um estofo para aquela história, né? Então, eu acho que a sincronicidade, ela está na vida, sabe, Simone? Exatamente. Ela está na vida, né? Então, por exemplo, é a hora certa de escrever aquele livro que de repente está adormecido dentro de você, ou um tema que você já pensa há muito tempo, e aí de repente acontece algo, tchum, que te leva para aquela história, né? Então, as coisas vão acontecendo, sabe? Basta a gente estar atenta. Exatamente, eu fiz essa pergunta para você porque é no que eu acredito também, né? E é bem por aí, né? Nós temos que ter esse olhar atento, porque a todo momento essa sincronicidade está na nossa vida. E eu acredito que para os escritores isso é bem forte. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Que Quando eu bacana. escrevi a história de Clarice, eu só Ah, tinha uma ideia na cabeça. Eu queria fazer uma homenagem para os meus livros de infância. Então eu peguei 3, que era a Bolsa Amarela, por isso que tem essa bolsinha amarela aqui, o Soldadinho de Chumbo e a Vendedora de Fósforos. Eu me tranquei em Nova Friburgo, onde meus pais tinham casa nessa época, né? A internet naquela época, não tinha celular com internet ainda.
única coisa que tinha de internet era aqueles modemzinhos que a gente plugava, lembra? No computador. Eu nem aquilo eu tinha, porque estava começando, eu acho, a ter aquilo, se eu não me engano. E aí, o que eu fiz? Né? Fui para Friburgo, me tranquei lá por uma semana e eu sabia que eu queria uma personagem que ia ter uma dor profunda e os livros iam fazer a mudança dessa dor. Só que eu não sabia muito como é que ia ser. Eu só idealizei que o nome da menina ia ser Clarice, o nome do irmão ia ser André e a mãe se chamava Andréia, porque o irmão é um irmãozinho fofo que a mãe teve de um segundo casamento. Primeiro ela nem casou, ela passou os 10 anos da vida da menina dizendo que ela só nasceu porque ela não tinha tido coragem de tirar ela. Então a Clarice tem um abandono, né? Então acontece uma história, né? E aí eu escrevi A História de Clarice. E foi a única coisa que eu coloquei. Falei, nossa, que título péssimo. De repente a história foi vindo, mas Simone, ela foi vindo, que eu chorava compulsivamente enquanto eu escrevia. Escrevi essa história em uma semana, né? E eu chorava compulsivamente. Teve uma hora que eu falei assim, gente, quem é Clarice? De onde vem Clarice? O que é isso? Né? Porque ela veio com uma força muito grande dentro de mim. E eu gosto de criar escutando música. Eu tenho os livros têm trilha sonora, sabe? Tem e aí... de um modo geral, são músicas que não tem uma letra, né? Porque se tiver uma letra, ou tem que estar numa língua que eu não entendo absolutamente nada, porque se eu entender, já era, não dá, né? Então, geralmente, são músicas que tem piano, né? Dependendo, vai ser uma música clássica ou não, enfim. E eu tinha uma música no meu computador que parecia que aquela música ia me jogando para dentro da história, para dentro da história. Ela era meio tchum, tchum. E depois eu fui ver que era uma mesma música que tinha uma variação dela na minha aula de yoga, que eu também amava, sabe? Assim, e eu nunca tinha me dado conta que as músicas eram a mesma. Então são essas sincronicidades incríveis que acontecem e a gente só tem que estar atento enquanto está criando para deixar aquela ideia que está, né, solta aí no ar, chegar para você. Que legal, é bem por aí mesmo, acredito muito nisso. Ana, e como que é o uso da linguagem? Como que você começa uma história? O que é preciso? Toda história, ela começa mesmo com uma palavra pensante? Olha, eu vi até que tem alguns alunos meus de oficina literária aqui, né, assim, eu sempre digo que não tem uma fórmula mágica. Eu, Ana Cláudia, não acredito numa receita de criação de histórias. Sim. Porque cada história que eu te mostrei aqui teve um início, teve uma forma diferente. Eu poderia contar os bastidores de Petra, os bastidores de Clarice, os bastidores do Caçadores de Lobo Mal, que é um livro mais recente, foi um livro do ano passado, ou do Algum Lugar do Mundo. Posso pegar todos esses livros e te contar como é que foi criar cada um deles. Então, cada um tem uma história de como ele nasce. Às vezes vai nascer no papel, às vezes eu vou direto para o computador, às vezes nasce de um tema, às vezes nasce de uma cena que eu assisto e aquilo me toca por algum motivo. Mas eu só consigo começar uma história quando eu encontro um narrador. Porque se eu não encontro o narrador daquela história, eu não sei quem vai contar aquela história. E se eu tenho um narrador para aquela história, né, eu sei como é que ela vai minimamente ser contada. Por exemplo, vou contar ela em primeira pessoa, eu tenho uma limitação, né? Numa fração de segundo está contada em primeira pessoa, né? Então, é o menino que está vivendo, mas na verdade ele já viveu tudo e ele só está contando o que já aconteceu. Então, ele sabe tudo, né? Ele pode saber de outras coisas. Agora, se eu estou contando em primeira pessoa algo que está acontecendo em tempo real, aquela pessoa que está contando a história, ela só sabe do que ela está vendo, ela não pode saber o que ela não está vendo, né? Então, são aprendizados de técnicas e de estruturas narrativas que qualquer pessoa que queira escrever, seja para criança, para adolescente, para adulto, tem que aprender, sabe? Porque aí você, ao aprender isso, você entende que a técnica está ao seu dispor e não você está escravo da técnica, né? Você pode pegar um texto tecnicamente bem escrito e sem graça. O que seria um texto assim? Para mim, um texto sem alma. O que é botar alma no texto? É botar ali a tua pulsão de vida, a tua ideia. Então eu falo para os meus alunos, cada um de vocês é único. Vocês precisam se perguntar para quê e por que vocês querem escrever. Porque essa resposta ela vai trilhar a trajetória de vocês. Ela vai trilhar o caminho que vocês vão escolher, né? De repente alguém chega e fala, eu quero fazer sucesso absoluto agora. Eu falei, bom,
É bem assim, mas vamos lá. O que que você quer? Né? De Você quer, imediato. né? Quantas coisas duram um verão? 2 verões, né? Tá no hit da moda, depois desaparece. E aí, o que que você quer? Né? Cada um tem o direito de escolher o que quiser, né? Mas assim, Verdade. eu gosto e o meu trabalho com a formação dos meus alunos é de mergulho fundo, sabe? De um Bacana. trabalho depurado, de tempo, de maturação da estrutura narrativa de cada um, sabe? Assim, o livro é para criança, eu quero me comunicar com uma criança, então vou te dar um exemplo, tá? Que isso vai Sim. ilustrar muito. Se eu pegar esse livro aqui, ele antes tinha uma capa diferente, agora já tem um tempo que ele tem essa ilustração da Ioane Zilberman. Chama Hoje é Amanhã, tá? É um livro que fala sobre o tempo. Para onde vão os dias que passam é um livro que fala sobre o tempo, né? Vou pegar a capinha mais atual dele. É um livro que fala sobre o tempo. Esse aqui, ele é para criança. Esse aqui, ele é para jovem. Quando eu estou lidando com um livro para criança, e se eu quero falar sobre o tempo com uma criança pequena, porque essa pergunta, hoje é amanhã, é uma pergunta clássica de uma criança de 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, que está começando a querer entender o que é ontem, hoje e amanhã, né? Só que o tempo é Verdade. abstrato. Só que a criança pequena, ela é concreta. O imaginário da criança pequena, ele é concreta. Então, quem entender de criança, vai estudar sobre psicologia infantil e sobre o desenvolvimento da criança para você entender o que você está fazendo. Então, não adianta eu chegar, como eu posso falar no Para Onde Vão os Dias que Passam, sobre o tempo interior. Não existe tempo interior ali para a criança. Ou então eu posso até querer falar isso, mas a forma que eu vou ter que falar sobre isso é completamente diferente, né, da forma como você vai falar isso para um adulto, para um jovem. Então eu levei anos depurando um texto para ele chegar numa simplicidade absoluta, para eu explicar para uma criança o que que era o ontem, o hoje e o amanhã. Quando ela está numa fase em que ela diz assim, amanhã eu fui, ontem eu vou. Então como é que você Uhum. explica? Como é que você Pois é. explica? Né? O tempo é abstrato, então como é que você explica? Tem aquele livro lindo, Guilherme Augusto Araújo Fernandes, me Ai, amo fugiu essa agora o história. nome do autor, me É, fugiu, é da Brink Book esse livro, é um livro traduzido. puxa. E é um livro que fala sobre a memória. Percebe como naquele livro, né? Quem não conhece, é um livro que fala sobre a memória, uma criança que quer entender o que é memória, e toda a explicação é concreta, passa por uma concretude, né? Na hora que cada velhinho lá no asilo vai falando que a Sim. memória é uma coisa quente, memória é uma coisa que faz chorar, ele vai buscar objetos concretos para devolver memória para aquela velhinha, né? A dona Antônia, que havia perdido memórias. Então é um livro, Delícia. esse livro comunica com a criança. Por quê? Porque ele fala de memória de uma forma que ela entende. Agora é Sim. lindo, aí é para qualquer criança que mora dentro da gente, né? Mas aí para Uhum. ser para qualquer um, tem que ser um livro de qualidade, né? Tem que ter uma qualidade literária, tem que ter essa pluralidade de leituras, tudo isso que faz parte da literatura, né? Verdade, verdade. Nossa, que legal, eu amo essa história. Eu também não lembro do autor. Acho Professores que que é estão aqui, quem é que lembra do autor? Tem vários acho que professores aqui. é Julie Fox, não sei se é isso, mas eu É, eu não não quero falar lembro, porque eu eu não não quero falar lembro. besteira. É, mas enfim, delicioso, delicioso esse livro. Muito bom mesmo. Eu gosto tanto do tempo que o meu copo está escrito quanto tempo o tempo tem. Tempo é uma temática que permeia aí a minha obra. Que legal, é isso mesmo. Uma coisa, Ana, que desde pequenininha, que eu também sempre amei livros, desde a minha tenridade, desde pequenos, meus pais me proporcionavam isso também. E foi lá na minha pré-escola que eu descobri que eu queria ser professora, e que eu queria ser professora de educação infantil. Eu Ai, que adorava as legal. histórias que a minha professora Olha, a contava. Flávia está falando que é Man Fox. Eu sabia que era Fox, Ah, mas eu isso não mesmo. lembrava o antes. Man Fox. Isso aí, Flávia, Obrigada, viu? Muito obrigada. obrigada, Flávia. E uma coisa assim que me trazia muita curiosidade, eu queria muito saber como é que os autores, como que surgiam os personagens das histórias, né? Como que são esses bastidores dos processos criativos? Como é que surge um personagem na sua história, por exemplo? Tem um pouco de Ana nesses personagens? Tem muito da Ana? Não tem da Ana? Como é que funciona isso? Tudo junto e misturado, eu poderia te dizer, né? Então, por exemplo, no Para Onde Vão os Dias que Passam, tem um pouco de mim. Eu criei o livro que a minha adolescente queria ter lido, sabe?
eu queria ter lido esse livro na minha adolescência. Eu queria um livro que tivesse falado sobre isso. Então, eu escrevi, de uma certa forma, esse livro para mim. Então, eu emprestei para Mariana a coragem que eu queria ter tido e não tive, né? Que Então, eu legal. coloquei ali, né? Ela foi morar sozinha, ela foi se descobrir muito jovem, né? Não que eu não tenha ido, mas assim, eu achava que eu não tinha essa coragem, né? Anos depois eu descobri que eu era muito mais corajosa do que eu imaginava, né? Mas então, não tem necessariamente, não são questões biográficas, mas o que eu Ah, penso, o que eu acredito, o que eu sinto, tá ali. Tá na pulsação daquela história, tá na forma que eu achei de contar sobre aquilo. Então, por exemplo, já me perguntaram o que que eu tinha da Clarice. Nada, absolutamente nada, porque eu não sofri um décimo do que essa criança sofreu. A única coisa que eu tenho com essa menina nessa história é o amor pela Bolsa Amarela, Soldadinho de Chumbo e a Fada que Tinha Ideia. E a Vendedora de Fósforos, né? Fada que Tinha Ideias era um outro livro que eu amava quando era pequena, mas não, acabei não botando nesse livro. Então, assim, tem pedaços de mim, às vezes, naquilo que eu acredito. Então, aqui, o que que tem de mim nesse livro, vamos dizer assim, além do amor por essas histórias que eu citei? Tem a minha vontade de proteger uma criança, tem a minha vontade de dizer para ela, olha, a tua história foi horrível, né? 10 anos da tua vida foram muito sofridos, mas a partir do momento que a mãe dela faz o que faz, que absolutamente eu não vou contar, para as pessoas ficarem curiosas e quererem ler o livro, sei. né? Ela vai ter uma vida toda ressignificada, porque ela vai morar com a tia. Mas também não basta a tia querer ressignificar, ela também tem que querer ressignificar junto, né? Então, eu vou emprestando nessa construção dos personagens, talvez ali, coisas que eu gostaria, né? Assim, quando Em Algum Lugar do Mundo, ele até ganhou uma edição, saiu na Argentina, né? Nessa, em Algum Lugar do Mundo agora também, né? São várias crianças falando sobre o que que elas acham, né, que elas gostariam que os adultos entendessem. São os pensamentos das crianças que nem sempre os adultos sabem ouvir. Então, eu tenho muita agonia quando um adulto não respeita uma criança, sabe, Simone? Então, eu escrevi esse Sim. livro porque eu queria mostrar para os adultos, olha, presta atenção. E a pandemia também veio mostrar isso para os adultos, né? Presta atenção na sua É. criança, presta atenção no seu jovem, escuta o que que ele tem para dizer, né? Então, cada personagem, ele vai nascendo dessa necessidade da construção daquela história, sabe? Nesse sentido, assim, né? Não tem uma forma única. Ah, eu vou fazer todos os personagens, eu faço dessa forma. Não. Como eu te disse, cada livro pede uma construção, cada livro pede um olhar muito singular para ele. É a especificidade, né, da literatura infantil, Com né? certeza, Ba- que a Ieda de Oliveira, ela tem um livro bárbaro, que eu acho iluminador esse conceito que ela traz, que ela fala que o que rege a relação é um contrato de comunicação, né? Então, nós, adultos, fazemos um contrato de comunicação com a criança, que é completamente diferente de um contrato de comunicação com o adulto, porque o adulto ele tem um entendimento e uma vivência da vida que a criança não tem, não é menor. Verdade. E o adulto também tem que entender que a criança não é um vir a ser. Eu tenho verdadeiro pavor de quando os adultos acham eternamente que a criança não é um ser completo. Pois é. Cada um de nós é completo para a idade que tem. Por Não exemplo, a fica gente não está esperando essa completa. completude. É, Não, e a né? gente não Toda é hora. completa, Simone. Não Por é. exemplo, a gente, né, por exemplo, eu falo, cara, os anos estão passando, a gente está envelhecendo, né, está mudando. Né? Agora meus filhos já são adultos, daqui a pouco eu viro avó, então eu tenho que aprender a virar avó, não sei virar avó ainda. Né? Claro Verdade. que eu sonho com isso, mas eu não sei como é que vai ser na hora que chegar, porque aí tem tudo para administrar, como é que vai ser, né? Os pais têm lá, vão ter as suas formas de educar, eu vou ter a minha ali falando, então eu vou ter que aprender tudo isso. Então, a gente está sempre em aprendizado, né? Se as pessoas descobrissem isso, se elas entendessem isso, a vida ia ser muito mais leve. Ia Com ter certeza. muito menos questões, né? Com certeza, é bem isso mesmo. Muito bacana, viu, Ana? Você falar dessas suas obras para as crianças, como essa construção, essa especificidade da literatura infantil, a sua trajetória para as crianças, que delícia, né? É, então é isso, né, Ana? Como que é formar uma carreira, uma trajetória? É através dessa maturação que você falou, da Com escrita, da certeza. estrutura.
E assim, sabe, Simone, as pessoas são muito imediatistas e a gente vive uma sociedade imediatista. As pessoas querem Verdade. para hoje. As pessoas acham que lançaram o primeiro livro, estão aí já, né? Não é Precisa de assim. muito Para estudo. você É. criar de fato uma carreira, criar algo, você tem que, né? Você tem que pensar nisso. E aí tudo que você deseja, ou como você se coloca, vai dizer muito sobre você, né? Não é só o primeiro não ou só o primeiro sim que chega de uma editora, né? Não basta lançar o primeiro livro. Quantas vezes eu vi pessoas que às vezes lançam o primeiro livro, tem um estouro daquele livro e não dão continuidade depois, porque se veem ofuscados pelo aquele brilho inicial e não sabem dar conta disso no porvir, né? No depois, no que vem para frente, no que está ainda para acontecer. Então, eu acho que tudo é uma construção, sabe? É uma construção e uma maturação. Você quer colher? Planta, cara. Entendeu? É Planta. isso Não, mesmo. né? Se Não hoje dá eu estou para colher colhendo sem plantar. várias coisas, é porque são anos de plantio, anos de histórias, né? Às vezes eu ouvia de amigos, pessoas que começavam a ler, né? Tinha um, dois livros publicados, falavam, ai, por que você vai para várias feiras de livro e eu não vou? Eu falei, ô amigo, porque são anos, né? São anos. No início eu também não ia. São anos plantando, né? E plantando direito, porque se você não plantar direito, também isso tudo vai para o espaço, né? Não Você vai uma colhe vez e direito. não volta, né? É bem por aí, é bem por aí. Gente, eu não É, falei que é uma delícia ouvir a Ana falar, vários elogios. Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim. A gente só tem que tomar cuidado com o horário que eu voa, sei né? nem que horas são, Meu tô aqui. Deus, são 18h45, nós ainda temos aí Temos... 10 minutos. Olha como passou rápido, né? Vai ficar gravado sim, vou gravar, vai ficar no Instagram do Céu Campo Limpo e eu vou passar para o Facebook, que me perguntaram aqui, né? Se vai ficar também no Facebook do Céu. É É. sinal que querem que isso fique gravado para mostrar para outras pessoas, né? Nós estamos aqui com 35 pessoas, né? É um horário que tem lives, como você Muitas. falou. Então as pessoas ficam divididas, muitas pessoas falam, puxa, mas eu tenho aula nesse horário, não sei o que, vai ficar gravado, vai, gente. Então, É, essa é a quando a gente começa, vantagem, né? Porque fica e essa é a depois as pessoas vantagem. podem assistir e assistir de novo, né? Enfim, isso que é o bacana, né? E a gente Mas começa uma vamos. live falando do horário, né? Boa noite, igual eu falei, mas tem que dar boa noite, bom É, dia, bom boa dia, boa tarde, tarde. porque tem pessoas que vão assistir. Geralmente, a nossa última live teve 260 visualizações, né? Então, mais pra frente aí o pessoal É, com acaba certeza. visualizando. Então, né? Mas que delícia que essas pessoas estão aqui, muita gratidão, né? De termos essas Ó, eu pessoas vi que aqui tinha uma conosco. pergunta aqui, peraí que passou, Ah, tô perdi voltando alguma aí, aqui. vamos voltar para ver. Aham. Patrícia Paiva perguntou se eu já fiz uma história baseada nos meus filhos ou para eles. Já fiz. Meus filhos sempre foram uma fonte de inspiração, né? O que é inspiração para mim? É essa primeira ideia. Tum, chega. O Hoje e Amanhã foi um deles. Tá aqui, vou pegar a capinha dele de novo. Minha filha, com 5 anos, acordou e perguntou: Mamãe, hoje e amanhã? Aí eu falei, como assim, Laila? Não, mãe, porque quando eu fui dormir, você falou assim: amanhã você vai brincar na casa da sua amiga. Então, eu já dormi e já acordei, quero saber se hoje é amanhã. Aí eu falei, ah, tá, hoje virou amanhã de ontem. Ela falou, agora eu não entendi. Né? Então, foi um livro que eu escrevi para ela. O Caçadores de Lobo Mal, né, não foi um livro que eu escrevi só para o meu filho, mas foi baseado no que eu fazia com ele quando ele tinha 2 aninhos, né? Acho que travou. Você travou. Tá me ouvindo, Simone? Eu tô te ouvindo, deu uma Deu uma travadinha. travadinha, mas voltou, Pronto, voltou. voltou. Quando ele tinha Faz dois parte. aninhos, a gente passava férias. A gente tinha uma casa em Lumiar, que é um distrito perto de Nova Friburgo, né? E Aham. aí ele falava assim: Mamãe, vamos caçar lobo mau? Eu falava, vamos. E aí a gente colocava galochas, pegávamos tocos de madeira de Ai, fazer que delícia. fogueira e a gente ia para mata, né? Mata, na verdade, não era uma mata coisíssima nenhuma. Era uma matinha que tinha atrás de casa, que na cabeça dele, na verdade, era uma floresta. E Ah, aí, o que que eu fazia? Eu tocava o terror, porque eu entrava na brincadeira. Então, eu deixava ele na frente, ele se sentia o explorador, né? Andando sozinho naquele lugar, e eu atrás. Aí eu mexia nas folhas e falava: escuta, Elias, escuta! Olha o barulho, olha o lobo, ele está chegando.
E aí a gente sempre via o rabinho, a gente sempre escutava o uivo, mas a gente nunca via o danado. Mas a gente estava sempre pronto para proteger, né? A gente estava ali, assim, caçando. Então, que legal isso, a possibilidade de caçar os Essa lobos, né? expectativa. Os lobos são os medos, né? Então, vários livros aconteceram por conta deles. Tem outro, estou tentando achar aqui, achei. Ou No Meio do Caminho Tem uma Porta, que são vários contos, né? O primeiro, que leva o título do livro, eu escrevi porque quando meu filho ficou adolescente, ele fechou a porta do quarto e eu não sabia o que fazer. Eu tive que Nossa. aprender a ser mãe de adolescente, porque eu não sabia, né? E aí eu batia na porta, filho, vim dar boa noite. Boa noite, mãe. Falei, eu vim te dar um beijo. Beijo, mãe. Falei, não, meu filho, eu não vim dar um beijo na porta. Você podia abrir a porta, por favor? Aí ele abria a porta, beijo, mãe, tchau. Puf. E aí aquela porta no meio do caminho foi me dando uma agonia. Aí eu escrevi essa história, que tem duas falas. De um lado tá a mãe batendo na porta com toda a sua agonia e dentro tá o filho. Ai, que saco. Lá vem ela de novo. Pensa que eu sou o quê? Bebezinho pra botar na cama, ficar dando beijinho de boa noite. Então o contraponto das duas vozes, né, dá um debate bárbaro. Os adolescentes falam assim, cara, como é que você entrou na nossa cabeça? Eu falei, vocês esquecem que eu fui adolescente? Eu já tive do outro lado. Eu já fui a que fechou a porta, né? E aí também tem o pé de cueca, né? Pé de cueca é uma árvore, um pé de cueca é uma árvore que brota no quarto do menino. Tem Minha Vida em 5.110 Dias, que foi inspirada também em coisas da minha filha. Então sempre eu pegava ali um pedacinho de uma história de outra, ou alguma coisa assim, né? Para estar nas histórias. Mas é claro, quando vai para o livro, não é mais a história da minha casa, não é mais a história da minha vida, não é mais a história dos meus filhos, né? É uma inspiração que vai virar uma história de ficção. Que delícia, que delícia. Gente, são 18h51, acredita? Eu entrei acho que com uns 2 minutinhos antes, né? Nós temos aí agora a parte de finalização. Que triste! Por que que só tem 1 hora para gravar, gente? Não daria para ficar aqui Né? mais umas 2, 3 horas ouvindo a Ana? Ai, eu falava para as pessoas, né? Elas, gente, entra nessa live, vocês vão ver que delícia que eu vi a Ana Cláudia. A hora vai passar e a gente nem vai perceber. E não foi o que Que aconteceu? graça, Ai, querida. eu tava programando, eu queria até que você contasse uma história agora, né? Que você finalizasse contando uma história, comentando sobre esse livro. Mas eu nem sei se a gente vai conseguir ter tempo para isso, né, Ana? Mas assim, tem alguma história sua que você queira referendar pra gente, falar sobre Ó, eu queria ela? contar do livro, o último livro que saiu, né? Que se chama Por que que eu não Ah, que consigo gostar legal. dele e por que que eu não Eu tô consigo doida para gostar ler esse dela. livro. Na verdade, vocês estão Se eu não ganhar o vendo quando eu. sorteio, eu vou comprar. É, Eu entrei, viu, pro sorteio. ah, legal. Quando eu mostro aqui, aparece direito, vocês conseguem ler, mas na capa do livro está invertido, as letras estão invertidas, mas é que quando a gente joga aqui, né, nessa coisa do Instagram, ele aparece certinho, né? E aí são 4 contos, todos com a temática da homoafetividade, para trazer uma reflexão, sabe? E o livro tem pencas de depoimentos de pais, mães da diversidade, pessoas LGBTQIA+, para trazer um pensamento e uma Que legal. reflexão enorme sobre não dar mais para a gente não falar sobre tudo que a vida traz para a gente, não dá mais para a gente não acolher, não dá mais para a gente não respeitar. Né? A vida está mostrando isso, né? E que gênero não tem nada a ver com caráter, que Com caráter ou você certeza. tem ou você não tem. Então, a ideia era trazer esse debate para poder conversar, inclusive, com as famílias. Né? Depois que você lê esse livro, a gente faz uma live só para falar dele, para as Ai, famílias. tá combinado, Né? hein? Tá aí, ó. A gente faz Que uma live só para delícia. falar desse livro com as famílias, porque eu acho que é fundamental, com as famílias e com os educadores. É um tema que as pessoas têm dificuldade, mas não dá mais para ter dificuldade com tema nenhum, Não gente. dá, Tem não que dá falar de mais pra gente. morte, né? Se a gente tivesse tempo, eu leria a história das 3 velhinhas, do Era Uma Vez 3 Velhinhas, que é um Eu livro amo essa história. que fala sobre morte, né? Mas fala de uma Ela é forma delicada. Eu não escrevi muito esse livro para falar delicada. de morte, eu escrevi esse livro para falar sobre a vida, até que alguém falou: Você escreveu um livro lindo para falar da morte, né? Eu falei: Não, é um livro para falar da vida. E é isso, Que vamos falar da legal. vida. É Só que a isso vida mesmo. inclui, né? Vida e morte, está tudo misturado, né? Tá Então, mesmo? te
te A Cris tá agradecer, Ai, a Cris né? só tá pedindo aqui, ó, para mostrar novamente a Qual capa das do velhinhas? livro. Qual É das deles? velhinhas ou é o. Ó, Vou vou mostrar os mostrar o das dois. É. velhinhas, o Era uma vez três Aham. velhinhas, e esse aqui que ele, na verdade, ele tem dois lados, né? Por que que eu não consigo gostar dele, por que que eu não consigo gostar dela. Mas Muito isso legal. tudo, essas capas todas estão no meu site. Meu site é o meu nome, anaclaudiaramos.com.br. Só lembrar que meu Ana tem dois N's. Lá no E site tem Cláudia não tudo. tem acento. É, né? Te agradecer por esse convite, por esse papo ótimo, gostosíssimo, né? Super gostoso. Eu adoro Eu que falar de livro. agradeço. Nossa, gratidão imensa, Ana. De verdade, eu acho que eu e todas as pessoas que estão aqui gostaria de ficar pelo menos mais uma hora conversando com você. Olha, as pessoas agradecendo, a Agradecendo. gratidão é nossa pela presença de vocês também. E eu volto a expressar a minha gratidão em nome do Céu Campo Limpo pela sua presença, Ana. Muito obrigada de coração por esse convite, por esse delicioso encontro. Essa uma hora que passou assim voando. Gratidão, Ana. Então tá, minha querida, obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui, né, com a gente, assistindo, porque é sempre uma alegria quando as pessoas participam junto, né? É uma forma da gente se sentir abraçada, né, de se sentir querida, assim, nesse momento que a gente está dentro de casa, né? Então as lives são a nossa possibilidade de estar perto das pessoas, né? Mesmo não estando fisicamente perto, a gente tem essa sensação que está todo mundo aqui sentado aqui do lado, né? É Ouvindo isso esse mesmo. papo. É isso mesmo. Gente, Ah, muito Iris, obrigada. querida, uma amiga querida, Iris, estava aqui, beijão. Flávia que estava, Kelly, vi que Socorro também estava, um monte de gente querida aqui. Que legal. Muito obrigada mesmo. Infelizmente eu vou ter que fechar, porque senão eu vou perder. Eu não quero Não perder. pode perder. O povo já está me cobrando aqui. Isso vai ficar gravado, então precisa ficar gravado. Então, Ana, Então muito tá, minha querida, obrigada. ó, Vamos marcar uma próxima beijo. live para falar desse tema tão importante que você Vamos abordou e que sim, eu vamos assino sim. embaixo. Tá Então bom? tá, vamos lá, combinado. Beijo, combinadíssimo. Muito Beijo, obrigada. Tchau, tchau. pessoal.